O que é meta-aprendizagem? Olá, meu nome é Tiago e estamos no capítulo 4 do livro Ultra Aprendizado. Então coloca um 2x aí e vamos estudar. O objetivo desse vídeo é definir e compreender o que é meta-aprendizagem, como aplicar esse princípio e quais técnicas podem nos auxiliar na hora de desenvolver essa meta-aprendizagem. Bom, o prefixo vem do grego meta, que pode significar depois, posterior ou além, dando uma noção de mudança como metamorfose, a metamorfose da borboleta que muda de forma, dando também uma noção de transcendência, exemplo, metafísica que transcende o físico ou a experiência sensível. Meta também transmite a ideia de posição posterior. Nós temos os ossos da mão, o metacarpo, nós temos o carpo, o metacarpo e as falanges. Metacarpo porque vem depois do carpo. E por fim, reflexão sobre si. Exemplo, metalinguagem, uma linguagem para descrever outra linguagem, e o meta-aprendizado, ou meta-aprendizagem. Agora que a gente tem uma noção sobre o prefixo meta, vamos definir o que é meta-aprendizagem. Meta-aprendizagem é aprender sobre aprendizagem. Aprender como o conhecimento é estruturado e adquirido. Aqui você reflete sobre como se dá o seu processo particular de aprendizado e de conhecimento. Alguns questionamentos para a gente refletir. Como adquirir esse conhecimento? Quais técnicas, habilidades e métodos podemos utilizar para nos ajudar? Como organizar o meu caminho e os meus recursos, a minha jornada? Primeiro, faça um mapa. Para ilustrar um pouco a questão, vou dar o exemplo de como adquirir um idioma do zero. É uma demonstração do Dan Everett. Como falar um idioma do zero sem auxílio de um outro idioma. O Dan Everett vai demonstrar essa questão. Imagine um auditório lotado e próximo a ele, ao Dan Everett, há uma senhora que fala um idioma totalmente desconhecido. Ele nem sequer sabe que idioma é esse. Se é coreano, se é chinês, alienígena, enfim, não sabe. Então eles vão estabelecer a primeira comunicação, sem usar qualquer idioma comum conhecido por eles para auxiliar. Nesse momento, a senhora chega a falar a primeira palavra. Ele repete a palavra e olha para a mulher, que faz uma cara de desaprovação, então ele novamente repete, até ela expressar em sua face satisfação, que mostra para ele que ele acertou a pronúncia. Sendo a primeira palavra, frase que iniciou a conversa, ele observando a senhora e o contexto, ele conclui que é uma saudação. Então ele vai para o quadro e anota essa palavra. Ele sabe que não pode usar nenhuma linguagem comum entre eles para traduzir o significado, porém, para auxiliar, há uma mesa cheia de objetos, bastões, pedras, folhas, recipientes, frutas, jarros d'água, vários objetos simples. Ele pega um objeto, aponta para esse objeto e a senhora entende que ele quer saber o nome desse objeto no idioma dela. Ao obter a resposta, anota no quadro. Depois que montou um vocabulário com essas palavras simples, ele começa a criar frases complexas, como ela bebe água, você come banana e etc. A cada novo estímulo, ele vai construindo novas frases e testando a reação da mulher para verificar se a construção está correta. Em meia hora, já tem mais de 2 quadros negros preenchidos com substantivos, verbos, pronomes e anotações fonéticas. Em 30 minutos já estava falando uma língua do zero, sem professores, sem participar de cursos, sem tradutores, sem saber sequer qual o idioma que ele estava aprendendo. A língua é o dialeto Mon, usado em parte da China, Vietnã e Laos. E quer uma ilustração melhor? Assista ao filme A Chegada, que vai mostrar
o protagonista do filme, a protagonista, utilizando essa metodologia para poder estabelecer uma comunicação com alienígenas. Como isso é possível? O que ocorre é que quando o Everett evoca uma palavra ou frase do interlocutor, ele não está apenas repetindo os sons, mas construindo um mapa com teorias e hipóteses sobre o funcionamento daquele idioma. Para isso, ele se baseia em anos de experiências de aprendizado em idiomas, em línguas. Por isso que, quanto mais projetos Ultra Learning você desenvolver, concluir, mais fácil vai ficando. Além do mapeamento fundamentado em um vasto conhecimento anterior, ele usa uma metodologia conhecida como trabalho de campo monolíngue, usado para aprender idiomas indígenas nativos. Esse método estabelece uma sequência de objetos e ações que o praticante pode usar para começar a unir as peças de uma linguagem. Basicamente, ele tem um mapa detalhado de como os idiomas funcionam e um método que proporciona um caminho para a fluência. Então, a meta-aprendizagem forma um mapa que mostra como chegar ao seu destino, sem perder tempo. A meta-aprendizagem forma um mapa que mostra como chegar ao seu destino sem perder tempo. Aqui você tem que entender como uma área de conhecimento funciona, que tipos de habilidades e informações devem ser dominados e quais métodos, técnicas existem para fazer aquilo dali que você quer com mais eficácia. Agora, como desenhar o seu mapa? Esse desenho deve começar com a pesquisa. Como desenhar o seu mapa? Comece com a pesquisa. E a pesquisa deve atender o porquê, o que e como. No porquê, você tem que entender sua motivação. E compreender a sua motivação te ajuda a focar no que importa e isso te poupa tempo. Há pelo menos duas espécies de motivações mais amplas. Primeiro, a instrumental. Aqui a finalidade não está no aprendizado em si, mas sim em outro resultado. A finalidade pode ser uma promoção no seu trabalho, reconhecimento, upgrade financeiro, enfim, pode ser qualquer coisa que não seja relacionado com a educação em si. O exemplo que eu dei até no primeiro vídeo foi da Diana Feisenfeld, que ela queria aprender estatística e programação R, não por mera curiosidade ou por paixão ao conhecimento, mas sim porque ela queria manter o emprego dela. Outro exemplo de motivação instrumental que ilustra a importância de se entender a motivação é: a pessoa faz um MBA, um mestrado ou uma pós-graduação porque ela quer ser reconhecida, quer ser levada a sério ou respeitada no emprego. Gasta um dinheirão e no final descobre que a sua situação não mudou nada. Ela não chegou no resultado que ela queria. Se ela tivesse feito uma pesquisa antes e entendido a sua motivação, o porquê, ela talvez teria compreendido que a empresa ao qual ela está inserida não está interessada em alguém com diploma, mas sim alguém que tem um conhecimento útil, prático, que pode ajudar a obter resultados práticos dentro da instituição. Eu quero obter o respeito dentro de um ambiente com determinadas pessoas, ser valorizado. E essas pessoas que estão nesse local valorizam um tipo de conhecimento. Logo, eu vou me especializar nesse tipo de conhecimento. Especializar-me-ei nesse conhecimento X, que traz um valor para a empresa, o qual as pessoas respeitam, porque tem um valor para elas. A segunda motivação pode ser intrínseca, ou seja, a finalidade está na própria educação. A educação é um fim no final. Então, a sua motivação está na educação. Exemplo, você quer aprender a falar francês. Mesmo que não tenha certeza de como vai usar esse conhecimento,
A sua finalidade é simples, é só falar francês. Você não está interessado se você vai ganhar mais, se você vai ser promovido, não. É algo subjetivo que te levou a aprender esse idioma. Um método que pode ajudar é o método da entrevista especializada. Converse com pessoas que já alcançaram aquele objetivo que você deseja. Pode ser por e-mail, fórum, redes sociais, mas quanto mais direto for o contato, melhor. Uma conversa face a face é o ideal. Quando entrar em contato, seja objetivo e não seja chato. Escreva um e-mail conciso, peça no máximo 15 minutos de tempo para responder suas perguntas. Não fique a toda hora entrando em contato. Não. Seja bem objetivo. Agora uma dica. Se a pessoa que atingiu a meta que você deseja alcançar não achar que o seu projeto vai te ajudar, isso é um sinal de que a sua motivação não está alinhada com o seu projeto. Você vai ter que rever isso daí. E um outro ponto, não deixe a timidez te atrapalhar. Do chão você não vai passar. Se você cair, do chão não passa. Às vezes, alguém pode se irritar, te esculachar, mas a maioria das pessoas querem ajudar no final. Depois de você entender a sua motivação e o porquê, agora é hora de você estruturar, entender o quê? Quais habilidades e conhecimentos preciso para obter o sucesso? O que devo estudar? Você pode montar uma estrutura simples, de 3 colunas, com conceitos, fatos e procedimentos. Em conceitos, você vai colocar tudo o que precisa ser compreendido, quais conceitos, ideias relacionadas àquilo que você quer aprender. Exemplo, matemática tende fortemente a usar conceitos, e cada matéria depende de um conceito anterior. E significa que matemática apareceria bastante na coluna conceitos. Física também. Em fatos, registre tudo aquilo que precisa ser memorizado. Decorar um fato histórico para a prova, memorizar uma receita de bolo, um procedimento. Isso te torna mais rápido na hora de executar, na hora de chegar na fase do procedimento. Memorizar te torna mais rápido. Um idioma, você precisa memorizar as palavras. Então é tudo aquilo que você precisa lembrar de maneira mecânica e rápida. E no procedimento tem a ver com a prática. Então anote tudo aquilo que precisa ser praticado. Um exemplo, andar de bicicleta. Não envolve nem fato e nem conceito. Aqui você simplesmente pratica. No idioma, após memorizar, você precisa praticar a pronúncia. Praticando a pronúncia, você vai se aperfeiçoar. Essa listagem te ajudará a mapear o seu caminho e você ficará muito mais lúcido quanto às dificuldades, obstáculos que enfrentará. Depois de criar a sua lista, o que você vai fazer? Você vai selecionar, destacar os itens mais desafiadores. Assim você vai ter uma ideia de como pesquisar métodos e recursos para superar essas dificuldades. O último item é o como. O como ele se refere aos recursos, ao ambiente, aos métodos que serão utilizados, que serão usados. E para isso você pode usar o método da análise comparativa e o método da ênfase e da exclusão. Método da análise comparativa. Aqui você pode utilizar uma estratégia criada por outra pessoa como ponto de partida, ponto de referência. Pode até utilizar ementa ou currículo de uma faculdade, a grade curricular, ou entrevistar uma pessoa que tem uma casuística semelhante à sua. O método da ênfase e da exclusão. O nome é bem intuitivo. Basicamente, você vai focar ou dar ênfase naquilo que tem a ver com os seus objetivos e excluir os elementos desnecessários, que não vão te ajudar em nada. Vai excluir aquilo que é relevante para o seu sucesso.
Se você precisa falar um idioma, então pode deixar a escrita de fora. Nesse primeiro momento você deixa a escrita de fora e foque mais na questão da fala. Agora um ponto importante, quanto você deve planejar? Uma observação importante, o excesso de planejamento pode ser uma procrastinação. Uma técnica interessante é a regra dos 10%. Utilize apenas 10% do seu tempo total para planejamento. Se a sua estimativa é de gastar um tempo total de 6 meses para o aprendizado, cerca de 4 horas por semana, o que somaria aproximadamente 100 horas, isso significa que você gasta 10 horas ou aproximadamente 2 semanas pesquisando. Já, se o seu projeto for grande, exemplo, 500 horas, 1000 horas, você pode utilizar 5% ou menos desse tempo. Mas tenha em mente que, no meio da execução, você pode reavaliar as técnicas ou métodos utilizados e pesquisar outros métodos ou técnicas mais alinhadas à fase atual do seu projeto. Então, no meio da execução, você pode fazer uma nova pesquisa. Lembrando que a pesquisa é apenas para te dar um norte, um pontapé inicial. A prática é que te orienta melhor. Eu já falei em outras aulas que é a prática que orienta os fatos da pesquisa. E é mais valioso estudar um pouco que continuar pesquisando. Porque quanto mais tempo você gasta com pesquisa, menor são os benefícios da pesquisa. Ou seja, pesquisa longa tende a ter benefícios mais fracos. E no próximo vídeo, princípio 2, foco. Até lá!